Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, estamos aqui com mais uma mensagem, a mensagem que opera. E o tema dessa mensagem é acesso direto. Falando aqui sobre acesso, o meio de conhecer o Eterno, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é olharmos para a vida do Senhor Jesus. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se a pessoa quer conhecer Deus, se a pessoa quer saber como que Deus age, como que Deus olha a causa de cada um, é olharmos para a vida de Jesus. Porque Jesus deixou claro: quem vê a mim, vê o Pai. O primeiro acesso que vamos tratar aqui é o acesso do homem na sociedade. Depois nós vamos ver o acesso do homem com o seu Criador. Depois nós vamos ver o acesso de Satanás no coração do homem e o acesso de Deus no coração do homem. Então são duas coisas diferentes. O acesso do homem até o seu Criador e o acesso do Criador até o homem. Depois, no final dessa mensagem, você vai entender. O acesso do homem na sociedade, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é socializar, participar, estar presente. Em outras palavras, é aumentar seu network. Você já viu aquela pessoa dizer: nossa, você parece um bicho do mato? É uma pessoa antissocial, é uma pessoa que não se socializa, né? Então, o que nós vamos tratar aqui é o acesso do homem na sociedade. Pois bem, vamos falar aqui sobre o homem na sociedade. O homem na sociedade é aquela pessoa que sempre marca presença em visitar as famílias. Sabe quando a família fala: olha, eu vou fazer um aniversário aqui, vou fazer um churrasco, vou fazer um almoço no domingo, e você, mesmo sabendo que algum deles ainda é falso, você está lá presente, não porque você participa da falsidade, mas porque você é uma pessoa que se mistura com outras pessoas. Um outro exemplo aqui é quando o pai ou a mãe, eles estão presentes nas reuniões do filho. Eles são pessoas sociais, são pessoas que gostam de socializar, interagir, estar por dentro das informações, estar por dentro daquilo que está acontecendo nas reuniões dos seus filhos. O homem na sociedade é aquela pessoa que encara o mundo e sabe que o processo dessa vida é passageiro. Mas ele está lá, trabalhando, ele sabe que o trabalho ali geralmente é a sua segunda casa, ele tem que passar por aquilo. Então, falando aqui sobre o homem na sociedade, que de fato nem sempre é um mar de rosas, nem sempre a porta do sucesso está aberta para essa pessoa, mesmo essa pessoa sendo uma pessoa batalhadora, uma pessoa guerreira. Às vezes você precisa conquistar a chave para abrir esse acesso, para abrir essa porta. Como também existem pessoas que nasceram já com essa chave, mas tem algumas que nasceram com esse acesso, mas preferiram conquistar a sua própria chave. Não aceitaram pegar a chave que já estava fácil abrir a porta. Então, existem vários exemplos que podemos comparar aqui. No entanto, tem aquelas pessoas que já apertaram o botão e colocaram no automático. E eles vivem o tema: deixa a vida me levar. É só você e eu e você. E você sabe que a frase mais usada por uma pessoa antissocial é dizer: eu sou bem caseiro, eu não gosto de sair, eu não gosto de ir pro shopping, eu não gosto de ir na casa de gente nenhuma, eu não gosto de ir na casa do seu ninguém. Eu prefiro ficar em casa assistindo um filme, assistindo um Netflix e assim fora vai. Então a pessoa usa esse termo, e não que é pecado ficar em casa, é maravilhoso, é gostoso. Isso quer dizer que a pessoa não gosta de se misturar, de participar,
de estar presente. Então, esse é o primeiro tópico dos 4 acessos que vamos tratar aqui. O primeiro é o acesso do homem na sociedade. E agora nós vamos ver o segundo, que é o acesso do homem com seu Criador. Biblicamente falando, sabemos que por meio do sacrifício do Senhor Jesus, um sacrifício aceito por Deus, Cristo morreu, e morreu morte de cruz. Através desse sacrifício, hoje nós temos acesso ao trono do Pai. Nós temos acesso no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O acesso que nós temos ao Pai é por meio do Senhor Jesus. Observe a palavra que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falava para as pessoas que ninguém chegava até Deus se primeiro não passasse por ele. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Por quê? Porque o Pai estava nele e ele estava vivendo na terra quando ele veio cumprir a missão, e assim então ele declarou: ninguém vem ao Pai senão por mim. O acesso que nós temos a Deus é por meio do Senhor Jesus. Agora, meu irmão, nós temos que valorizar esse acesso, porque Jesus nos deu esse acesso para chegarmos até o Pai. Ele abriu a porta para que possamos entrar no reino de Deus. Ele abriu a porta para que possamos entrar na morada do Altíssimo. É diferente, meu irmão, daquele desenho. Você lembra daquele desenho Aladim? O Aladim achou uma lâmpada mágica, esfregava a lâmpada e ali saiu um gênio. E o Aladim, então, ele tinha 3 pedidos para pedir ao gênio. Não podemos nem comparar a isso. Mas tem muitas pessoas, ele chega diante de Deus como se fosse um gênio, apenas para pedir algo, apenas para solicitar algo. Olha, eu tenho uma causa na justiça, eu tenho um contrato que parece que está amarrado esse contrato. Ele chega ali diante de Deus como se Deus fosse um gênio, mas na verdade o que vamos tratar aqui nessa mensagem é o acesso que Jesus nos deu, ir morar com o Altíssimo. Então, se ninguém chega ao Pai se não passar pelo Senhor Jesus, então fica claro para nós que o caminho até Deus é através do Senhor Jesus. Jesus é a porta de acesso. Ninguém vai morar com o Pai se não olhar para a vida de Jesus, se não aceitar Ele como seu Senhor e suficiente Salvador. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia, aceita Ele como Senhor, aceita Ele como Salvador, e assim, meu irmão, você vai ter o acesso até o Senhor Deus. Antigamente, na Antiga Aliança, para muitos conhecido como Antigo Testamento, o caminho era diferente para que o Senhor viesse ouvir a oração de alguém. Tinha um passo a passo a ser seguido. Mas agora, meu irmão, nós estamos na graça de Cristo, vivendo o fato de um favor imerecido. Cristo nos deu esse acesso até o Senhor, nos concedeu gratuitamente. E quem pode fazer isso? Todos aqueles que nele crê. Tem esse acesso para ir morar com Deus. Observe o foco do acesso aqui. Não é para suas petições, suas queixas ou suas demandas. É para você ir morar com Ele. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar para vocês. Nós precisamos entender que estamos aqui nessa terra de passagem. Já te falaram isso, você já sabe disso, que ninguém vai viver para sempre nessa terra. Temos experiência dos nossos antepassados, temos experiência
dos nossos patriarcas e nós estamos aqui como peregrino, mas Jesus está voltando. Ele falou: eis que venho sem demora. E ele vai vir, meu irmão, como ladrão. Não é para pegar um cristão que não esteja preparado, porque o cristão, aquele que entende essa mensagem, aquele que está entendendo o que está sendo falado aqui, ele vai viver uma vida de preparação para ir morar com Deus. Ele não vai ser pego de surpresa. Quando a Bíblia relata que Jesus virá como ladrão, que Jesus vai vir como ladrão, ele vai pegar muitas pessoas desprevenidas, pessoas que estão vivendo a vida, deixa a vida me levar. Porque o cristão, ele não vai ser pego de surpresa. O cristão, ele vai manter a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua devoção, o seu temor nos pés do Altíssimo. Ele vai viver uma vida de temor. Se Deus acrescentar mais um ano de vida para ele, ele vai viver em temor, ele vai viver uma vida de adoração, de louvor, de gratidão ao Pai. Então, ele não vai ser abalado. Muito pelo contrário, quando Jesus vir buscar a igreja, essa pessoa já vai estar preparada, vai ser no abrir e piscar de olhos. Mas aqueles, meu irmão, que estão vivendo a sua vida relaxadamente, não cuida do corpo, não cuida da família, não está nem aí com nada, esse vai ser pego de surpresa. Vai ficar aqui na terra vivendo o sofrimento, mas os escolhidos, aqueles que escolheram também, não foi só apenas os escolhidos, porque Jesus chamou bastante gente, mas aqueles que foram escolhidos e que também escolheram viver em temor, em obediência ao Altíssimo, estarão junto ao Eterno e vão viver eternamente ao lado dele, porque viveram uma vida em temor, se prepararam. A surpresa vai ser daqueles que ficaram, porque os que ficaram vão viver uma vida de sofrimento. E quem vai ficar? Os que deixaram a vida me levar. É os mentirosos, aqueles que não decidiram viver pela verdade. Os mentirosos vão ficar aí. Aqueles que não deixaram a prostituição, que vivem uma vida de prostituição constante. Aqueles que não honram pai e mãe, sabe que o pai e a mãe passam por necessidade. E tem alguns que até falam: ah, mas eles são merecedores. Aqueles que vê o pai e a mãe e não honra, esses vão ficar. Esses daí vão ficar. Aqueles que não deram o que é justo para os seus funcionários. Em outras palavras, reteram aquilo que não eram deles. Esses serão pegos de surpresa. Jesus virá como ladrão. E quem mais vai ficar aqui, Lamano? Muito mais gente, muito mais gente. É lógico que os que serão levados para morar com o Altíssimo serão muitas pessoas, mas muitos também vão ficar. Sabe aquela pessoa que vestiu uma farda que era para proteger a cidade, mas aceitaram o suborno? Essas pessoas também vão ficar, porque aceitaram o suborno. Pessoas que serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga. Quem vai ser lançado nesse lugar, Lamano? Os traidores, os miseráveis, aqueles que não estenderam o braço para os pobres e não socorreram as viúvas e não cuidaram dos órfãos. Todas essas pessoas vão ficar, não vai morar com o Altíssimo. Está escrito na palavra. Ai daqueles que tiveram a oportunidade de mudar de vida e não quiseram mudar. Tiveram a oportunidade de entrar por essa porta, mas decidiram ficar do lado de fora, vivendo a sua própria vida. Esses vão ficar. Vão ficar aonde? Vão ficar nessa terra de sofrimento, e alguns serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga. Ali haverá choro e ranger de dente. Desperta, ouvinte, desperta. Só não haverá surpresa para os verdadeiros adoradores, aqueles que temeram a palavra do Senhor, que temeram o Senhor Deus
e viveram a sua vida falando de Cristo, esses daí vão morar com o Altíssimo. Eles terão o crédito deles garantido com Jesus. Quando você vive uma vida falando do amor dele, sendo grato por aquilo que ele te deu, falando as maravilhas que ele fez, confessando ele diante dos homens, ele falou nas Escrituras: eu também o confessarei diante do meu Pai. Cristo bate na porta do seu coração hoje e diz para você: deixa-me tomar o controle. Eu sou maior que esses vícios. Eu sou maior que esse problema. Confia em mim e você verá a maior vitória de todas. E você que está me ouvindo, falarei mais coisas diretamente no seu espírito, logo à frente nesse áudio. Bom, já tratamos aqui sobre o acesso do homem na sociedade, o acesso do homem com o seu Criador, que o único meio da gente chegar até Deus é por meio do Senhor Jesus. E agora nós vamos ver aqui o acesso de Satanás no coração do homem. Esse daqui eu vou falar apenas uma coisa: a desobediência. Por causa de um homem que foi Adão, que desobedeceu, o pecado entrou no mundo. Satanás incorporou na serpente e disse a Eva: pode comer, não dá nada não. Então a Eva disse para Adão: pode comer, eu comi, eu não morri. Adão, eu comi do fruto, eu não morri, não dá nada não. É o que o diabo, meu irmão, está fazendo por aí. Está dizendo nos ouvidos de muitas pessoas: não dá nada não, pode fazer. Olha uma frase que Satanás gosta de usar através da boca de muitas pessoas. E as pessoas proferem dizendo isso. Conheço pessoas que fumam, que bebem e que morreram com 80, 90 anos, enquanto outras pessoas que nunca fumou estão morrendo de câncer, estão morrendo com 40 anos. Meu irmão, isso é uma frase diabólica, porque a pessoa usa, pessoas que viveram com 80, 90 anos fazendo coisas erradas, enquanto outras pessoas que não fizeram tiveram os seus dias abreviados na terra. Mas há uma questão muito importante. Há relatos na Bíblia de pessoas que tiveram sua vida abreviada na terra por causa de mentira. Exemplo disso podemos ver aí Ananias e Safira. Os dias dele na terra, do casal, foram abreviados, porque mentiram diante do Espírito Santo, permitiram o acesso de Satanás no seu coração. O tema da mensagem aqui: portas que estão sendo abertas e que devemos fechar. Então, há relatos na Bíblia de pessoas que tiveram sua vida abreviada por causa de mentira, por causa de pecado. Como também há relatos na Bíblia de pessoas que tiveram sua vida acrescentada na terra por causa da misericórdia de Deus. Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele demora para se irar com uma pessoa. Então, a gente podemos olhar esses dois lados. Um exemplo disso, eu dei o exemplo negativo de Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo e foram mortos. Caíram duro no chão e foram mortos. Agora, um exemplo de sucesso e de vitória, nós podemos ver aqui a vida de Davi, a vida inteira de Davi. Ele começou ali com a sua vida acrescentada pelo Senhor. Deus é tão misericordioso que logo antes dele ser rei, ele já começou a ter os acréscimos de Deus na vida dele. Ele relata que quando ele se deparou diante de um urso e diante de um leão, ele matou o leão, ele matou o urso com as próprias mãos. Quem você conhece que já fez isso, meu irmão? E ali a misericórdia do Senhor já estava com ele. Os dias dele já foram acrescentados. Eu acho que se hoje a pessoa se deparar com um leão, se deparar com um urso, é muito difícil a pessoa escapar das garras do leão. Mas Davi, ele não somente fugiu, mas ele matou o leão e ele matava o urso com as próprias mãos. A graça, a misericórdia do Senhor estava acrescentando os dias de vida para ele na terra. Aí depois nós vemos o relato dele, que ele matou Golias, o gigante, com uma pedra, e vamos dizer,
entre aspas, aqui um estilingue. Ele pegou a pedra e um estilingue, a pedra atingiu a cabeça do Golias e o Golias caiu no chão e ele cortou a cabeça do Golias. Inúmeras vezes Saul queria também matar Davi, mas o Senhor dava escape. Foi acrescentando seus dias de vida porque Deus tinha um plano na vida dele. Ele não vivia uma vida de pecado, mas os dias dele na terra foram acrescentados. A misericórdia de Deus estava sobre a vida dele. Se você ler os Salmos, você vai ver o quanto o rei Davi, o salmista, falava sobre a misericórdia de Deus. Uma outra pessoa aqui que podemos relatar é Pedro. Pedro estava na prisão, provavelmente seria morto, iria ser morto, mas foi guiado por um anjo e liberto da prisão, porque a igreja estava orando por ele. Veja aqui mais um exemplo que o Senhor acrescenta os dias de vida para todos aqueles que decidem obedecer a sua voz. Todas aquelas pessoas que decidiram temer e obedecer a sua voz, o Senhor acrescenta os seus dias de vida. Enquanto o Satanás, meu irmão, só quer encurtar a vida da pessoa na terra. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quando ele não consegue matar, ele tenta destruir, ele vai destruindo aos poucos. Ele destrói as pessoas com vícios, ele destrói as pessoas com prostituição. A pessoa vive uma vida de prostituição que quando vai se deparar já está doente, já tem uma doença. Aí quando vai ver, meu irmão, já é tarde. Aí os seus dias na terra foram abreviados, porque deixou a vida me levar. Meu irmão, o diabo não terá acesso no seu coração se você decidir hoje, você que está me ouvindo, decidir hoje obedecer à voz do Altíssimo, obedecer à voz daquele que te chamou. Diga sim para o Eterno, porque a partir de agora ele te mostrará a maior vitória de todas. Ele vai te capacitar, ele vai te ajudar. A única coisa que você precisa fazer agora é dizer sim e dizer: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. E aí, meu irmão, ele vai te ajudar, porque não haverá portas, não haverá barreira. O acesso agora, meu irmão, é o acesso de Deus no seu coração. Esse é o quarto tópico que nós vamos falar aqui. Nós já falamos aqui sobre 3 tópicos, que é o acesso do homem na sociedade, o acesso do homem até Deus, que é por meio do Senhor Jesus. Falamos aqui agora, finalizamos com o acesso de Satanás no coração do homem por meio da desobediência. E agora, meu irmão, agora é a parte de Deus. Agora é o acesso de Deus no seu coração. Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, uma vez que você falou: Senhor, cumpre em mim o teu querer, agora você pode ter a certeza, meu irmão, Deus não vai ficar mais batendo na porta do seu coração. O Senhor não vai mais bater na porta do seu coração, o Senhor já vai falar diretamente no teu coração. Nossa, é isso que acontece comigo, Lamano. Às vezes eu consigo identificar a voz de Deus, Deus falando comigo. Ele fala através de pessoas, ele fala através de pregação, ele fala através de quando estou louvando, ele fala através até mesmo quando estiver tomando banho. Ele fala, meu irmão. É o acesso de Deus direto no seu coração. Não há mais porta, não há mais barreira. Tenha fé nisso, tenha certeza disso. Eu vou esclarecer para você. Lembra no início dessa ministração que eu falei: você que já aceitou o Senhor Jesus, você que já tem um compromisso com o Eterno, grandes coisas você vai ver aqui. Meu irmão, a palavra do Senhor vem até você. Não há mais barreira, não há mais impedimento. Você lembra quando Jesus morreu e ressuscitou? Aonde Jesus foi ter com os discípulos? A Bíblia fala que eles estavam todos reunidos. Os discípulos estavam reunidos em um lugar fechado, a porta estava fechada. Mas Jesus se apresentou diante deles, mesmo com a porta fechada. Isso demonstra, meu irmão, o acesso é direto. Jesus tem acesso direto ao teu coração, não há mais porta, não há mais barreira.
Uma vez que você entregou a vida a Ele, Ele vai falar diretamente com você. É claro que Ele pode usar um pastor, um profeta, um obreiro, até mesmo uma criança. Ele pode usar quem Ele quiser. Ele é o dono de tudo. Mas Ele vai falar diretamente no teu coração. O rema, a palavra revelada vai saltar em teus olhos, vai penetrar no teu coração. Hoje Ele diz essa palavra para você, o acesso é direto no teu coração, meu irmão. Não fique esperando Ele ficar batendo na porta do seu coração, não existe mais barreira. Ele vai te orientar diretamente, deixa disso. Pare com isso, siga em frente, olhe para mim, não olhe para trás, não compare o seu ministério com os ministérios dos seus colegas, não compare a sua vida com a vida do seu vizinho. Meu irmão, estamos como peregrino aqui, o nosso acesso direto ao Senhor é a confirmação que Deus volta para nós dizendo: a morada está pronta, você vai vir morar comigo. Mas permanece aí, permanece falando do meu nome, permanece falando das obras que estou fazendo na sua vida, porque grandes coisas você verá. Ele já provou isso. Os discípulos estavam reunidos e ele se apresentou ali no meio e falou até para Tomé: Tomé, se é tocar nas minhas mãos que você precisa, vem cá tocar nas minhas mãos. Toca aqui, coloca o seu dedo aqui e veja que eu ressuscitei dentre dos mortos. Se a sua fé está esmorecida, meu irmão, se algum momento da sua vida, você que já é convertido, você que já tem uma caminhada com Deus, se algum momento da sua vida você desfaleceu, Ele vem, meu irmão, diretamente a você, mesmo que a sua fé esteja fraca, mesmo que você esteja esmorecido, Ele se apresenta a você e renova a sua fé. Aqui, ó, vem cá, coloca o seu dedo aqui, coloca a sua mão aqui e veja que eu ressuscitei dentro dos mortos. Essa palavra, meu irmão, é para te ressuscitar. Eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, estar orando por todos vocês que estão conectados a essa palavra. Senhor, meu Deus e amado Pai, digno de glória, digno de honra é o teu nome. Eu oro por todos aqueles, ó Pai, que estão reunidos na mesma fé, na mesma concordância. O acesso que temos ao Senhor é direto. O acesso que temos, ó Pai, contigo é por meio do Senhor Jesus. Agradecemos o Senhor Jesus pela sua morte. Agradecemos o Senhor Jesus pela sua ressurreição. Agradecemos o Senhor Jesus por estar, meu Deus, contigo, preparando a morada para que possamos morar com Ele. Agradecemos o Senhor Jesus por ter intercedido ao Pai e nos enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que nos fará lembrar de todas as suas palavras, que nos fará, meu Deus, caminhar até que o Senhor venha e venha, meu Pai, nos preparar para que possamos estar todos os dias de nossa vida já morando com o Senhor, como diz as Escrituras, estamos assentados com Cristo, mesmo que ainda não estamos vendo com os nossos olhos, já fazemos parte do céu. Meu Deus, essa pessoa que entrega a vida ao Senhor, que diz: Senhor, a partir de hoje, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, eu oro por eles. Meu Deus, acompanha cada um deles. Proteja, livra-o de todo mal, dê o pão de cada dia, para que todos os dias de sua vida eles venham, meu Deus, ser grato ao Senhor, assim, meu Deus, como o Senhor permanece fiel para conosco, compassivo, misericordioso. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.